Prontamente vou passar a palavra agora para a nossa próxima palestrante, professora Esther Sabino. Ela é médica imunologista, professora associada do Departamento de Moléstias Infecciosas da Faculdade de Medicina da USP e, até recentemente, diretora do Instituto de Medicina Tropical da USP, aí no período de 2015 a 2019. A professora Esther teve muita visibilidade na mídia aí no início da pandemia. Ela coordenou aquele trabalho que sequenciou o genoma do vírus em apenas 48 horas após a confirmação do primeiro caso aqui no Brasil. E ela vai falar um pouquinho para a gente sobre, um pouquinho mais em detalhes sobre o vírus, a genética do vírus, como é que ele se comporta, para a gente entender um pouquinho melhor o inimigo, né, principal dessa pandemia. Então, professor Esther, obrigado pela presença. A palavra está com a senhora. Muito obrigada. Então, esse é um vírus, o coronavírus ele é um vírus grande, com quase 30 mil pares de base, que são aquelas letrinhas, e isso é, para um exemplo, 3 vezes o tamanho do HIV. Existem 4 gêneros e 2 deles infectam a espécie humana, a nossa espécie. E o que eu acho, o que é importante é que existem hoje 7 vírus que causam doenças humanas. 4 deles já fazem isso há muito tempo e 3 são dessas epidemias mais recentes, que é a SARS-CoV-1, a MERS e o SARS-CoV-2. Mas o que eu acho que é bom chamar atenção, essa verdade, o que se chamam os vírus comunitários, né, que infectam a espécie humana há muito tempo. Provavelmente, como os atuais, isso é importante a gente ter essa ideia, eles, de alguma forma, vieram de outros animais também. Então, a ideia que a gente tem é que provavelmente a origem de todos eles, inclusive esses mais comuns que causam resfriado em algumas crianças ou imunossuprimidos podem causar doenças mais graves, teve em algum momento na história da nossa espécie uma entrada. Eles provavelmente originaram ou de morcegos ou de outros roedores, e pelo menos para 2 deles, que um chama 229E e outro OC43, até se conhece qual foi o hospedeiro intermediário, que é o dromedário no caso, e no outro são os bois, os bovinos. E, na verdade, nesse caso, o C43, provavelmente ocorreu uma epidemia mais ou menos no final do século XIX, em 1890, chegou a matar 1 milhão de pessoas. No começo se achava que era influenza, mas hoje se sabe que é o coronavírus, e também infectou várias outras espécies. Então é interessante entender esses vírus porque mostra um pouco, talvez, o que esteja acontecendo atualmente. Então, são esses agentes estão em o coronavírus está em outras espécies e, de repente, pula para a nossa espécie. E, então, o que é interessante dessas últimas 2, quer dizer, e acho que isso também é importante, nos últimos 20 anos tiveram 3 grandes epidemias de coronavírus. Então, alguma coisa está mudando no mundo que facilitou esse vírus pular de uma espécie para a nossa espécie e dela ser transmitida a um número grande de indivíduos. Então, o SARS-CoV, que foi em 2003, existe, então, a origem dele são os morcegos, passou para esse animal que chama civeta, e que é lá da região da Ásia, e depois causou essa epidemia no sudeste da Ásia, desculpa. E então a MERS-CoV, que o hospedeiro intermediário são os camelos, e ela ainda circula no Oriente Médio. E eu estou repetindo isso um pouco porque recentemente teve toda essa grande discussão se era um vírus que tinha originado de um laboratório, e o que a gente precisa ter em conta é que isso não é comum, acontece com frequência no mundo, e que então a gente tem que esperar que isso vai acontecer mais vezes. Ficar procurando a origem no laboratório, em vez de compreender que isso realmente está no ambiente e que está acontecendo de forma natural, impede a gente entender e olhar as mudanças que estão acontecendo na natureza, que a gente está gerando, né, tá alterando o meio ambiente, e que, na minha opinião, é o que facilita com que ocorram epidemias
desse tamanho como que a gente está vendo hoje. No caso do SARS-CoV-2, o que se sabe hoje, então, que a origem é do morcego, mas a única sequência que a gente tem, que chama HATG13, é uma sequência que difere da sequência atual bastante. É a sequência mais próxima, mas provavelmente a origem dos dois tem mais de 50 anos. Então, não é uma coisa recente, não é que saiu do laboratório exatamente igual. Até eu vi um cientista falando isso, que eu achei bem interessante, que o SARS-CoV-2 estava para essa sequência, como o porco está para a gente. Então, são parecidas, mas estão longe de ser as mesmas. Além disso, tem uma outra sequência encontrada num outro animal que chama pangolim, e também ela é parecida, mas ela é mais distante do que a do morcego. Com exceção de uma pequena região, que é exatamente a região onde esse vírus se liga ao receptor da célula, que da célula humana, que é o ACE2, nessa região o vírus humano é mais parecido com o pangolim. Então, como é que isso acontece? Esse vírus, ele muda pouco, a taxa de transmissão é pequena. Para vocês terem uma ideia, a distância dos 30 mil pares de base, a primeira sequência que a gente encontrou aqui no Brasil, só tinham 3 mutações, só 3 mudanças daquelas letrinhas em relação ao vírus encontrado na China. Mas esse vírus tem uma coisa que é diferente, ele facilita a recombinação. Então, alguns animais podem se infectar por 2 agentes, por 2 vírus diferentes, vindo de outros animais, e depois recombinar, e aí o animal adquire alguns pedaços de outros animais. E é provavelmente o que aconteceu com esse vírus, a gente não sabe ainda qual foi esse intermediário, e o encontro desse intermediário talvez faça a gente entender um pouco melhor o que esse vírus, como é que ele surgiu. Mas o que é importante, então, é que na sequência desse vírus existe uma região que é mais parecida com a do pangolim, que que facilita a clivagem da proteína S e a entrada do vírus dentro dessa célula. Então, isso não está no vírus do morcego, mas está no vírus do pangolim. Agora, tem uma inserção, uma entrada de alguns nucleotídeos nessa região também, que aumentou a capacidade desse vírus se ligar no receptor, e até hoje a gente não achou qual animal, qual vírus, sem ser esse, onde que está na natureza. Mas seguramente veio desses eventos que ocorrem toda hora na natureza. Lembrando que recentemente teve uma epidemia grande na China, em porcos. Até hoje ninguém mostrou que esse vírus conseguiu passar para os seres humanos, mas também foi outra entrada do morcego em porcos e gerou uma morte e uma epidemia muito grande naquele país. Então, nosso entendimento é que isso aconteça, esses vírus surgem na natureza e provavelmente nós vamos ver outras epidemias como essa. Infelizmente, esse vírus adquiriu 2 mutações importantes que facilitou muito a sua entrada e a sua replicação. Por que toda a origem é dos morcegos? Quer dizer, na verdade, a maioria dos morcegos, uma parte também, a origem são os roedores, mas é que é uma espécie extremamente comum, representa 20% de todos os mamíferos, mais que morcego só existe roedor, e o morcego tem um sistema imune bem diferente de todos os outros mamíferos e acaba sendo um reservatório grande de muitos agentes. Então, hoje, já existem mais de 20 mil sequências nos bancos de dados públicos. Então, foi essa corrida por colocar os dados em bancos públicos aconteceu aqui, mas em todo lugar do mundo, todo mundo se propôs a sequenciar e colocar esses dados. Colocar os dados é importante para que se possam fazer análises gerais da evolução do vírus nos vários países. E, então, além de detectar que esse vírus muta pouco, que ele também sofre recombinação, já é possível mostrar a recombinação nas cepas encontradas em humanos, a gente tem uma ideia clara e pode sempre estar analisando os locais, se os testes que estamos usando são adequados,
Os testes de biologia molecular dependem da sequência de vírus, então se ocorrer alguma mutação naquelas regiões onde você usa para fazer o teste, você pode perder a sensibilidade, então é uma forma de você estar sempre olhando nesse banco de dados. Também ele indica essa pequena mudança, e isso vai ser importante para as vacinas que estão sendo desenvolvidas. É muito mais difícil você desenvolver uma vacina para um vírus que muda muito, como, por exemplo, é o caso do HIV. Então, todos esses dados são importantes, que a gente tenha tudo isso colecionado para que as outras áreas possam usar esse tipo de conhecimento em suas pesquisas. Também para drogas antivirais vai ser importante a gente conhecer as possíveis mutações que possam gerar resistência a uma dessas novas drogas. Então, recentemente, o que existe de novidade em relação às sequências, essa semana saiu um trabalho do grupo de Los Alamos, tentando analisar tudo isso e ver se existia alguma mutação que pudesse estar aparecendo, que é sempre essa pergunta: será que o vírus vai ficar pior, vai evoluir com uma piora da parte clínica? Será que a sequência do vírus tem alguma relação com isso? E aparentemente, esse é o primeiro estudo, ainda é necessário mais avaliações. Existe uma mutação na proteína S, que é do envelope, e aqui, de novo, é do grupo de Los Alamos, esse estudo, que ela apareceu no início da epidemia da Europa. Então, as primeiras sequências da China não tinham essa mutação, que vai de D14 para G, nessa posição dessa proteína, e no começo essa mutação quase não era detectada na China, e aos poucos ela está tomando conta da epidemia. Então, a maioria das cepas estão em vários países, começa com uma, mas depois, com o tempo, muda para essa mutação. E as cepas que têm essa mutação parecem ter uma carga viral mais elevada. Os indivíduos que estavam infectados com essa cepa possuindo essa mutação. Então, pode ser que exista já a primeira mutação que esteja modificando um pouco o comportamento, mas ainda é muito cedo de ter certeza sobre o dado. Eu só quis trazer uma novidade para mostrar para onde está o caminho, porque é tão importante todo mundo estar analisando de forma sistemática as cepas presentes em cada local. Então, era isso que eu tinha para contar para vocês. Eu acho que a ideia é que a gente entenda, perceba que a entrada como uma coisa natural, que a gente precisa estar olhando o nosso meio ambiente e entender por que começou a ficar tão fácil a saída de vírus de animais para a espécie humana, e como isso é tão fácil de sair de um lugar e ir para outro. Então, como está aumentando muito isso, nós temos que focar em mudar esse tipo de orientação e cuidar mais do nosso meio ambiente. Acho que era isso que eu tinha para falar.